Ave, minhas imperatrizes e imperadores, salve, meus reis e rainhas. Salvete omnes salutatio cordialis vobis, historiae romane amantes. O anno era o 218 a.C. e o confronto no Rio Ticino inaugurò a Segunda Guerra Púnica, uma guerra que durou 17 anos e que revelou ao mundo dos líderes que marcaram a história para sempre, dos maiores gênios militares que o mundo já viu. Estou falando de Aníbal Barca, o lendário cartaginês cuja audácia, estratégia e determinação que todo mundo conhece, eu imagino, pelo menos um básico, desafiaram a poderosa Roma republicana no auge de seu poder. Aníbal não foi apenas um general, ele foi um visionário, um homem que ousou sonhar com o impossível e, com uma tenacidade inabalável, quase o alcançou. Sua marcha épica pelos Alpes, suas vitórias táticas brilhantes e sua capacidade de manter um exército leal em solo inimigo por anos e sem interrupções o transformaram em uma lenda, um nome que ainda hoje repercute como sinônimo de coragem inigualável e brilhantismo estratégico, acima de quase todos os seus pares daqueles tempos, como dos futuros também. Alexandre Magno, Júlio César, Napoleão, são os nomes que me passam na mente no momento e que podem ser comparáveis com o genial comandante cartaginês. As suas sugestões para outros nomes são muito bem-vindas, portanto, fiquem à vontade nos comentários. Aquela do Ticino foi a primeira batalha em que as forças de Aníbal confrontaram diretamente os romanos. O Barcida saiu vitorioso e ainda em solo itálico. Barcid era o termo usado para se referir às famílias púnicas de origens fenícias, as mais aristocráticas da antiga Cartago e que representavam o núcleo forte da inimizade do Império Cartaginês contra Roma. A Batalha do Ticino, na verdade, não pode ser propriamente chamada de batalha. Foi mais uma escaramuça entre as vanguardas, permita-me um termo culinário, podemos dizer uma entrada então, ou um trágico antepasto, se preferir, ao que irá acontecer nos anos seguintes. As perdas foram leves para os cartagineses e mais significativas, mas não catastróficas, para os romanos. Alguns relatos indicam que os romanos tiveram algumas centenas de mortos e um número maior de feridos, incluindo o próprio cônsul Públio Cornélio Scipion, o Velho. De qualquer forma, se as perdas foram consideradas razoáveis para ambas as partes, o maior impacto moral foi para os romanos e também na estratégia que viu Scipion ferido e recuar apressadamente. E isso de imediato evidenciou as significativas limitações do exército romano frente às táticas inovadoras adotadas pelo seu valente adversário. Em primeiro lugar, agora vamos entender aonde estamos. O Rio Ticino nasce nos Alpes suíças, desce para sul e atravessa as regiões italianas do Piemonte e Lombardia para terminar o seu caminho, depois de 248 km, no Po, o maior rio da Itália. Se amanhã é um bom indicador do dia, ou também se um bom dia se vê logo pela manhã, o Ticino representou o presságio ideal para os romanos dos terríveis acontecimentos
que marcaram toda a condução da guerra pelo lado capitolino, até a chegada de Públio Cornélio Scipion, o africano, em 209 a.C. e figlio do cônsul que enfrentou Annibale no Ticino. A batalha ou escaramuça foi precedida por uma série de acontecimentos que, no mínimo, nos fazem refletir sobre como Roma estava quase completamente despreparada para uma nova guerra, ainda em seu território, e talvez a considerasse quase rotineira. Para Roma, a iminência de um segundo conflitto púnico era um conflitto tudo ponderado e indigno de mobilizações extraordinárias ou de estratégias muito bem calculadas. Roma, arrogantemente, acreditou que poderia ditar os termos e que Annibale não ousaria cruzar os Alpes com um exército massivo. Eles viram a conquista da cidade espanhola de Sagunto do 219 a.C. como uma violação de um tratado, o Tratado do Ebro, mas não perceberam a urgência e a seriedade da ameaça que Annibale estava representando. Abro uma parêntese sobre o Tratado do Ebro, que foi um acordo crucial assinado em 226 a.C. entre a Repubblica Romana e o general Asdrubal, o Bello, genero di Amilcar Barca, pai de Annibale e líder das forças cartaginesas na Espanha naquele tempo. O ponto principal do acordo era a delimitação das esferas de influência de Roma e Cartago na Península Ibérica. Ele estabelecia que o rio Ebro, conhecido como Iber na época, seria o limite. Cartago não iria expandir sua influência ao norte do rio e, por sua vez, Roma não iria expandir a sua influência ao sul do Ebro. Este tratado foi uma tentativa de evitar um conflito direto entre as duas superpotências daquela época, que estavam em ascensão e se expandindo. Por isso, foi um acordo extremamente importante pelas duas partes. Fecho parêntesi e volto à narração sobre a conquista de Sagunto por parte de Annibale, e que, repito, houve no 219 a.C., entre os meses de março e outubro. Roma, em vez de mobilizar imediatamente suas forças e preparar uma defesa robusta ou um ataque preventivo, perdeu um tempo crucial em debates diplomáticos. No Senado. Quantas legiões vamos enviar? 4? Mas são muitas, 2 são mais que suficientes. E quem vai ser o líder? E a cavalaria? Vai junto com a infantaria ou não precisa? Vamos organizar um transporte marítimo ou a expedição vai ser toda a pé, passando pelo litoral ítalo-gaélico? Vamos enviar legiões só na direção de Sagunto ou vamos organizar um ataque a Cartago também? Os acordos demoraram para chegar e o tempo estava passando inexoravelmente. Quando, finalmente, a guerra foi declarada, Annibale já estava bem avançado em sua audaciosa marcha pela Península Ibérica e pelos Alpes, pegando Roma literalmente de surpresa. Mas prossigamos por ordem, recuando alguns anos antes daquele fatídico mês de novembro de 218 a.C. Para mergulhar totalmente no conflitto, farei um rápido resumo até chegar aos momentos pré-batalha, lembrando que futuramente faremos outro vídeo que narrará da Segunda Guerra Púnica inteira, evitando, porém, as batalhas e que serão analisadas em vídeos separados, como esta do Ticino.
A genesi desse conflitto remonta a anos antes, com o juramento de ódio a Roma incutido no jovem Hannibal por seu pai Amilcar Barca, in un ritual religioso na frente de um altar, selando o destino de Hannibal como o maior inimigo de Roma. Este juramento é um elemento central na narrativa de Tito Livio para explicar a implacável hostilidade de Hannibal e o historiador nos conta sobre essa relação de pai e filho no seu História de Roma, livro 21, capítulo 1, parágrafo 4 e 5. Amílcar, tendo aproximado Aníbal dos altares e tocado os objetos sagrados, obrigou-o a jurar que, o mais breve possível, seria inimigo do povo romano. A perda da Sicília e da Sardenha atormentava este homem orgulhoso e generoso. A Sicília havia sido cedida devido a um pânico precipitado, enquanto a Sardenha havia sido ocupada pelos romanos por meio de fraude durante a rebelião dos mercenários africanos. E o filho, Hannibal, sempre contado por Tito Livio, fez o juramento com essas palavras. Juro que enquanto a idade me permita, empregarei o fogo e o ferro para romper o destino de Roma. Após a derrota cartaginesa na Primeira Guerra Púnica, que resultou na perda de territórios como a Sicília, a Sardenha e a Córcega, e duras reparações, Cartago viu sua economia se reduzir drasticamente. Para reverter isso, Amilcar Barca iniciou a conquista da Península Ibérica, ou seja, a Espanha, que era rica em recursos e essencial para a recuperação econômica e militar. A estratégia de Amilcar de explorar a Espanha com suas tribos locais divididas provou-se um golpe de gênio. Mas, em 229 a.C., nas proximidades da cidade de Élique, atual Elche, na Espanha, Amilcar morreu afogado durante uma retirada. O comando cartaginês passou então para seu genro Hasdrubal, o Belo, que continuou a expansão na Espanha e, como já disse, estabeleceu o Tratado do Ebro com Roma em 226 a.C. Hasdrubal foi assassinado 5 anos depois, no 221, por um escravo celta, cuja motivação era a vingança pela morte de seu antigo mestre. Acredita-se que esse mestre tenha sido morto pelo próprio Hasdrubal ou por ordem dele. Essa morte abriu o caminho para que Hannibal Barca, então com 25 anos e cunhado de Hasdrubal, assumisse o comando. Hannibal Barca tinha também um irmão, Hasdrubal Barca, que participou ativamente à Segunda Guerra Púnica, antes lutando contra os romanos na Península Ibérica, successivamente no 207 a.C. como reforço ao irmão, mas morreu na batalha do rio Metauro em junho do mesmo anno. O objetivo de Hannibal era claro: tornar Cartago a maior potência do Mediterrâneo novamente, o que exigia a aniquilação de Roma. Sagunto é uma cidade que fica ao sul do rio Ebro de 150 km de distância, porém aliada de Roma e sob influência romana há décadas. Hannibal usou o cerco e a subsequente conquista como casus belli, ou seja, como causa, como motivo para iniciar a Segunda Guerra Púnica. O Senado romano, por sua vez, demonstrou complacência, subestimando Cartago. A estratégia romana inicial era atacar em duas frentes para manter a guerra fora da Itália. Uma invasão da África na direção de Cartago, via mar,
e um avanço na Espanha para dificultar e até interromper de vez o avanço do exército cartaginês. Os planos de Roma foram desfeitos pela audácia de Annibale. Partindo di Nova Cartago, oggi Cartagena, na Espanha, in maggio di 218 a.C., aproximadamente 6-7 meses depois da conquista di Sagunto, ele cruzou os Pirineus e, de forma impensável para os romanos, entre o final de setembro e o início de outubro do mesmo ano, atravessou os Alpes. Essa ousada travessia aos 29 anos foi uma declaração de guerra monumental. As dificuldades eram colossais. Terreno traiçoeiro com inúmeros precipícios, temperaturas glaciais, neve, gelo, neblina e ataques constantes de tribos gaulesas hostis. A jornada cobrou um preço terrível. Annibale perdeu quase metade de sua infantaria, que de pouco menos de 50.000 foram para 26.000. Perdeu a maioria de seus cavalos e quase todos os seus preciosos elefantes. No entanto, o simples fato de emergirem dos Alpes exaustos e dizimados já era uma grande vitória, pois estavam em solo italiano, levando a guerra diretamente a Roma. O plano original di Roma era che Scipione, o Velho, combattesse Annibale na Espanha, mas Annibale moveu-se com velocidade surpreendente, cruzando os Pirineus e avançando rapidamente pela Gália, com o objetivo de levar a guerra diretamente dentro da Península Itálica. Scipione, no entanto, foi obrigado a reprimir uma rebelião dos povos gauleses, dos insubres e dos boios, nas atuais cidades italianas de Cremona e Placentia, os quais, informados da chegada de Annibale, tentaram fugir da opressão romana. Esta luta Scipione ganhou com relativa facilidade, mas o obrigou a demorar muito tempo precioso para embarcar de Pisa na direção de Massília, no sul da França. De qualquer forma, ele estava tranquilo. Acreditava que Annibale ainda estava nos Pirineus, ou seja, nas montanhas que dividem a Espanha da França. Ao chegar em Massília, hoje Marselha, Scipione foi informado pela população local, fiel a Roma, que Annibale já havia cruzado o rio Ródano e marchava para os Alpes. Percebendo seu grave erro de avaliação, Scipione enviou boa parte de seu exército para a Espanha sob o comando de seu irmão, Gneo Cornelius Scipione, com o objetivo de conter as bases cartaginesas e proibir novos reforços a Annibale. Ele próprio retornou apressadamente à Itália para interceptar Annibale, voltou para Pisa e começou a subir para o norte da Península Itálica. O outro cônsul, Tiberio Sempronio Longo, que com 2 legiões se preparava para invadir a África, recebeu ordens urgentes para desviar totalmente seu curso e marchar para o norte da Itália. O pânico se instalou no Senado romano. A ameaça estava dentro de suas fronteiras. A estratégia romana havia sido completamente desorganizada pela audácia de um único homem.
Emergindo dos Alpes, Aníbal não perdeu tempo. A sua prioridade era clara: fortalecer seu exército exausto e dizimado pela natureza, com aprovisionamento de comida e novos guerreiros aliados. Os soldados estavam desnutridos e doentes. Os animais sobreviventes, elefantes e cavalos, estavam exauridos. Ele de fato precisava de provisões urgentes de descanso e, acima de tudo, de novos recrutas. O Vale do Pó, com suas férteis planícies e populações gaulesas descontentes com o domínio romano, era o lugar perfeito. Aníbal sabia que a lealdade das tribos gaulesas seria a chave para o sucesso de sua campanha na Itália. No entanto, algumas tribos fiéis a Roma tentaram se opor ao exército cartaginês, entre elas os taurinos, mas, após 3 dias de cerco, a capital taurina ou Taurásia, 2 nomes diferentes dependendo das fontes, foi invadida, destruída e a população massacrada pelos cartagineses. Roma havia imposto sua autoridade sobre essas tribos de forma brutal e muitas delas guardavam ressentimentos profundos. Aníbal sabia muito bem disso, por isso se apresentou não como um invasor estrangeiro, mas como um libertador, prometendo autonomia e vingança contra o opressor romano. Seus diplomatas trabalhavam incansavelmente oferecendo riquezas e independência. Essa estratégia se mostrou eficaz. Tribos gaulesas como os ínsubres e os boios, que nós vimos agora há pouco, que haviam tentado se rebelar contra Roma, mas sem sucesso, rapidamente se aliaram a Aníbal. Eles forneceram ao exército cartaginês não apenas suprimentos vitais, mas também milhares de guerreiros novos, fortes e ansiosos para lutar, reabastecendo as fileiras de Aníbal com forças frescas e motivadas. O massacre da população dos taurinos, após a conquista de sua capital, serviu como um aviso claro, demonstrando a todos os novos aliados a grande força dos guerreiros púnicos, inspirando medo e respeito. Essa habilidade de Aníbal em forjar alianças foi tão crucial quanto seu brilhantismo tático. Enquanto Aníbal se dedicava à recuperação de suas tropas e à formação de novas alianças, Scipion o Velho, com suas legiões e cavalarias romanas e gaulesas, marchava para o norte. A crescente hostilidade celta o impediu de avançar para as passagens montanhosas, forçando-o a aguardar Aníbal na planície. Ambos os generais sabiam que um confronto era inevitável e iminente. Aníbal precisava de uma vitória para consolidar suas alianças gaulesas e demonstrar a sua superioridade militar. Scipion, por sua vez, precisava parar Aníbal antes que ele pudesse se estabelecer firmemente na Itália e infligir mais danos. A tensão aumentava a cada dia, a cada hora, a cada segundo. As patrulhas de reconhecimento de ambos os exércitos começaram a se preparar. A ideia era de efetuar só rápidas emboscadas e fugas, com cada lado, assim, tentando obter informações sobre a força
e as intenções do inimigo. Scipion o Velho, que era afinal um bom general cauteloso e experiente, provavelmente queria testar a força de Aníbal e de seus homens após a difícil travessia dos Alpes, buscando ver o quão debilitado o exército cartaginês realmente estava. Aníbal, por outro lado, estava ansioso para provar que, apesar das perdas, seu exército continuava uma força a ser temida. Antes de entrar no vivo da batalha escaramuça, queria fazer um rápido preliminar. Como já mencionei em um vídeo anterior, mas que agora não lembro exatamente em qual deles, eu disse que contar a história é prazeroso, mas contá-la para alguém aprendê-la é uma tarefa, sem dúvida, não simples. Agora, contar uma batalha com a esperança que aquela pessoa na frente entenda, aprenda e memorize, é aí que a tarefa se torna muito mais complicada. E vou conversar apenas sobre um conflito simples, de curta duração e que não envolveu dezenas de milhares de homens. O que dizer então quando falaremos de Zama, de Canas, Teutoburgo, Carras ou Alessia? Garanto que farei do meu melhor e prometo me empenhar para me otimizar cada vez mais um pouco. Mas conto com sua compreensão e espero que me perdoem caso que algo não seja tão claro assim. A sua ajuda nos comentários, portanto, sempre será indispensável. Vamos lá! Começo com um texto de Cornélio Nepos, um histórico e biógrafo romano, que viveu durante o período de Júlio César. Um extrato de sua obra que narra sobre os líderes estrangeiros que lutaram contra Roma nos séculos anteriores. Entre eles, logicamente, não podia faltar Aníbal. E essas foram as palavras dedicadas ao líder cartaginês. Se é verdade, o que ninguém duvida, que o povo romano superou todas as outras nações em valor, não se pode negar que Aníbal era tão superior em sabedoria a todos os outros líderes quanto o povo romano supera todas as nações em poder. No frio novembro de 218 a.C., as margens do rio Ticino testemunharam o primeiro confronto direto em solo itálico entre as legiões de Roma e as audaciosas forças cartaginesas lideradas por Aníbal Barca. Este embate, que viria a ser conhecido como a Batalha do Ticino, marcou o início da Segunda Guerra Púnica e, embora tecnicamente uma escaramuça de vanguarda, revelou de imediato as fragilidades e a falta de preparação romana diante da genialidade tática de Aníbal. Publio Cornelius Scipion o Velho pretendia uma rápida vitória e conseguentes grandes celebrações assim que voltar em Roma. Mas não houve vitória. Ao contrário, a derrota foi um presságio sombrio dos desafios que Roma enfrentaria, preanunciando uma série de derrotas devastadoras que só seriam revertidas anos mais tarde com a ascensão de Publio Cornelius Scipion, o africano, filho do cônsul que estava exatamente liderando a primeira luta contra Aníbal. As forças se encontraram às margens do rio Ticino,
um afluente do Rio Po. Ambos os generais estavam com suas unidades de cavalaria na vanguarda, buscando uma vantagem tática. Por alguns dias, ambos os exércitos enviaram nas proximidades dos campos inimigos o próprio serviço de espionagem da época, soldados especializados a incomodar com pequenos distúrbios o exército adversário, analisar mais possível as forças e, em especial, tentar descobrir as intenções. A expectativa pairava no ar. Aníbal tinha um exército menor após os Alpes. Ele contava com cerca de 26 mil homens no total. Os romanos, no entanto, podiam responder com uma força de 46 mil homens, entre infantaria e cavalaria. Só que este total incluía também as forças do segundo cônsul Tibério Semprônio, que, porém, chegou a ficar de lado de Scipion só na Batalha do Rio Trebbia, do 18 de dezembro, e não nesta do Rio Ticino, que ocorreu um mês antes, na metade de novembro. Levando isso em conta, podemos dizer que neste embate Roma tinha um exército de 33 mil homens, superior, portanto, aos púnicos. O líder cartaginês precisava então de novos guerreiros para apoiá-lo e continuar com sua campanha itálica. Para alcançar isso, precisava de uma vitória impactante logo no começo. E Publio Cornélio Scipion, o velho, inadvertidamente ofereceu-lhe a vitória em uma bandeja de prata. Ele não estava preocupado com o exército cartaginês. Ele queria acabar com os púnicos rapidamente e receber assim grandes honras, todas para ele e só para ele. Um merecido triunfo para o general que derrotou Aníbal. Após cruzar o Po, perto da cidade de Placência, o cônsul romano montou um acampamento na margem ocidental do Ticino, construindo uma ponte flutuante de barcos sobre o rio. Segundo o cônsul romano, as emboscadas e fugas para testar o inimigo tinham que parar. Agora chegou o momento no qual precisava levantar o nível da batalha. Ele imprudentemente decidiu explorar a região à frente, liderando pessoalmente uma força de reconhecimento composta por cavalaria e infantaria leve, formada quase na totalidade por gauleses, mercenários, e que, no final do confronto, desertaram em massa para se juntarem a Aníbal. Localizado a poucos quilômetros de distância, Aníbal foi informado da tática romana e fez o mesmo, juntando parte da infantaria e parte de suas duas cavalarias, a famosa Numida e uma ibérica gaulesa. Com fogos enormes e nuvens de poeira criadas artificialmente, deixando assim entender um exército em movimento, o líder cartaginês atraiu Scipion em uma planície, o lugar mais favorável pelas técnicas de combate de Aníbal. De fato, esta paisagem era composta por grandes campos em planícies abertas e era o ideal para manobras de cavalaria, em especial por aquelas cartaginesas. O exército púnico ainda estava muito cansado e a preocupação em enfrentar os romanos com essas não perfeitas condições físicas preocupava o grupo extremamente. Reverter uma situação dessa era tarefa de um grande líder, e Tito Livio
nos conta como Aníbal estimulou os seus homens. Por que o terror se apoderou repentinamente de seus corações sempre destemidos? Lembram-se de que toda a Espanha foi ocupada por vocês? Lembram-se de que o rio Ebro foi atravessado para apagar o nome dos romanos e libertar todos os povos da terra? Quando então cruzaram os Pirineus e o rio Ródano, entre povos orgulhosos, sabiam com certeza que os Alpes também seriam atravessados por vocês. Tendo conquistado tantos povos e atravessado os Alpes, por que acham que suas proezas militares brilharão menos do que antes? Agora, toda a enorme riqueza que os romanos possuem, conquistada e acumulada em incontáveis triunfos, está prestes a se tornar sua, juntamente com aqueles que a possuem. Com a ajuda dos deuses, é por esta recompensa extraordinária que eu os exorto a pegarem armas. Chegou a hora de obterem ganhos ricos e abundantes, de serem recompensados por seu trabalho árduo depois de terem percorrido uma estrada tão longa, entre tantas montanhas, tantos rios, tantos povos hostis. In uma tarde muito fria de outono, com neve mista à chuva, e as vanguardas dos dois exércitos se chocaram. A Batalha do Ticino foi essencialmente um confronto de cavalaria. De um lado, a cavalaria romana de Scipion, complementada por uma pequena parte de legião e tropas leves de infantaria, os velites. Mas quem eram os velites? Eram uma unidade de infantaria ligeira do exército romano em auge durante o período da República. Eles atuavam à frente da legião ou infantaria pesada e eram formados pelos soldados mais jovens e pelos mais pobres, que não podiam arcar com um equipamento mais pesado. Eram equipados de forma leve, principalmente com vários dardos, os jaculum ou haste velitares, para arremesso, e também carregavam uma pequena espada curta, o famoso gladius, como arma secundária. Para a defesa, usavam um pequeno escudo redondo chamado parma e um elmo de couro acolchoado, muitas vezes coberto com pele de lobo ou de outro animal, para se distinguirem. Ao contrário da infantaria pesada, os velites adotavam uma formação aberta e com pouca coesão, o que lhes dava grande mobilidade. Sua principal função era atuar como atiradores de elite e escaramuçadores, hostilizando o inimigo antes do engajamento principal da infantaria pesada, ou seja, os astati, os príncipes e os triarii. Eram particularmente eficazes contra elefantes de guerra e cavalarias, devido à sua agilidade e armas de arremesso. Iniciavam o combate, lançando seus dardos para desorganizar as linhas inimigas e cobrir o avanço da própria infantaria pesada. Após o primeiro confronto, eles geralmente recuavam para a retaguarda ou para os flancos da própria legião. Do lado cartaginês, Aníbal tinha a formidável cavalaria númida, excepcionais guerreiros africanos que conduziam cavalos de raça berbere, a melhor raça equina da época, e hoje comumente apontados como antepassados do atual cavalo árabe. Esta cavalaria era conhecida por sua velocidade e agilidade. Além disso, Aníbal disponibilizava de sua cavalaria ibérica e gaulesa
uma formação mais lenta, mais pesada, mas muito combativa, e um grupo de infantes também. A batalha começou com os velites romanos intencionados a enfrentar rapidamente a infantaria cartaginês, apoiados por uma carga impetuosa da cavalaria romana. Mas Aníbal tinha um plano. Ele posicionou a sua cavalaria mais pesada à frente e nos flancos da própria infantaria. Aquela posicionada nas laterais enfrentou a cavalaria romana e afrontou, atacou com impetuosidade e força total os velites romanos, anulando a perigosidade deles, forçando-os a recuar e em parte se dispersar. No entanto, sem ser contrastadas por ninguém, as rápidas e manobráveis cavalarias númidas, com suas táticas de ataques e retiradas, flanqueavam repetidamente a infantaria pesada romana nos dois lados, atacando-a com dardos, recuavam e atacavam novamente, desorganizando assim as formações romanas de retaguarda e as exaurindo. A cavalaria romana foi então dividida e dispersa por aquela cartaginesa formada por cavaleiros hispânico e gauleses. Os velites romanos restantes, que flanqueavam a própria legião, com a tentativa de protegê-la, foram sobrepujados pela cavalaria númida. O ponto de virada veio quando a mesma cavalaria norte-africana, habilmente comandada, conseguiu flanquear as forças romanas de vez e atacar a infantaria pesada de surpresa, agora desprotegida e desprevenida. Visto a direção incerta que a batalha estava tomando, a pressão do exército romano sobre Scipion aumentou dramaticamente. O que fazemos agora? O que devemos fazer? Gritavam ao incerto comandante. Para piorar as coisas mais ainda, no auge da batalha, Públio Cornélio Scipion o Velho foi gravemente ferido e sua vida foi salva por uma intervenção heroica, possivelmente de seu próprio filho, o jovem Públio Cornélio Scipion, futuro africano, então com apenas 17 anos, e que impediu o assassinato do pai, líder romano. Foi nesse dia que o futuro herói de Zama pisou na história e Políbio nos narra dessa forma no seu Histórias, livro 10, capítulo 3, parágrafo 4 e 6. O seu pai confiara-lhe o comando de uma tropa de cavalaria de elite, destinada a garantir a segurança pessoal do cônsul, durante a batalha, quando viu que o seu pai, juntamente com apenas 2 ou 3 cavaleiros, tinha sido cercado pelo inimigo e sofrido ferimentos graves. Tentou inicialmente incitar os homens que o rodeavam a levarem ajuda ao seu pai. Ao ver que estes estavam hesitantes e receosos perante o grande número de inimigos que cercavam o seu pai, conta-se que ele, com incrível ousadia, atacou sozinho contra os inimigos que o cercavam. Nesse momento, os outros cavaleiros também se sentiram impelidos a atacar. O inimigo aterrorizado pôs-se em fuga, e Públio Cipião, salvo tão inesperadamente, foi o primeiro a aclamar o seu filho como seu salvador na presença de todos. Apesar da bravura individual, a superioridade da cavalaria cartaginesa de Aníbal era inegável. Os romanos, vendo seu general ferido e suas linhas sob ataque por todos os lados, começaram a recuar de forma desordenada. O destacamento romano utilizou a ponte de barcos sobre o Ticino para a retirada, a ponte que foi feita construir por Públio Cornélio Scipion anteriormente à batalha.
Essa ponte foi prontamente destruída por iniciativa do jovem Scipion, impedindo assim que os cartagineses seguissem em perseguição imediata. A retirada, embora não tenha sido um massacre total, foi uma derrota clara para Roma e causou um impacto psicológico significativo. Durante a noite, as recrutas gaulesas abandonaram o campo romano para se juntar a Aníbal, fortalecendo ainda mais suas fileiras e pavimentando o caminho para os futuros e mais decisivos confrontos que se seguiram. Recuperado o suficiente para entender a situação, Scipion o Velho ordenou que as legiões abandonassem Placência e recuassem para o sul, montando um novo acampamento além do rio Trebbia, perto dos Apeninos, in uma área montanhosa facilmente defensável. No entanto, Tiberio Sempronio, com um esforço extraordinário, conseguiu mover seu exército através do Adriático até o porto de Ariminum, hoje Rimini, chegando em dezembro no rio Trebbia para apoiar Scipion o Velho. Mas essa é outra história e nós voltaremos a falar sobre ela em outro vídeo futuramente. Mas, afinal, qual foi o grande sinal que Roma recebeu com este, mesmo com centenas de mortes, podemos dizer modesto combate contra os cartagineses em solo itálico? A Batalha do Ticino, embora pequena em número de baixas, em comparação com as que viriam, foi imensamente significativa. Para Aníbal, foi a validação de sua ousada campanha e solidificou suas alianças com os gauleses, que agora viam no cartaginês um líder capaz de derrotar Roma. A vitória também impulsionou a moral de suas tropas exaustas. Ao contrário, para os romanos foi um choque. Seu orgulhoso exército havia sido derrotado em seu próprio território. Até a ferida do líder Scipion era um símbolo tangível dessa derrota. Isso provou que Aníbal não era apenas um invasor audacioso, mas um gênio militar a ser temido, demonstrando sua maestria no uso da cavalaria e sua habilidade em ler rapidamente o campo de batalha. Roma, por sua vez, começou a perceber a gravidade da ameaça. A lição mais importante para os romanos era que eles não podiam subestimar Aníbal, mas essa lição só seria verdadeiramente assimilada após as derrotas ainda mais devastadoras que seguiram. O Ticino, portanto, foi apenas o primeiro capítulo de uma saga muito mais sangrenta. Foi o toque de alarme que despertou Roma para a realidade da guerra em casa e preparou o palco para as catástrofes que Aníbal infligiria no rio Trebbia, no lago Trasimeno e naquela devastadora de Canas. A guerra havia chegado e o mundo nunca mais seria o mesmo.
chegamos ao fim de nossa jornada, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Espero que vocês tenham gostado de mergulhar nessa pequena, mas importante porção ou parte das guerras púnicas. Um confronto leve, se comparado com os anteriores e com os futuros embates. Uma escaramuça de cavalaria, mas que logo mostrou a genialidade tática de Aníbal e a urgência do desafio que Roma tinha pela frente logo após o Ticino. Foi um presságio sombrio. Concorda? A chegada de Aníbal dos Alpes, o impacto dos gauleses, a audácia irresponsável de Scipion, realmente são detalhes fascinantes analisá-los agora, tantos séculos depois. Nós temos a vantagem de que tudo já isso aconteceu e com a retrospectiva em mãos podemos analisar o ocorrido com mais facilidade, identificar as escolhas certas e os erros grosseiros. Mas eles estavam lá, vivenciando o presente, sem saber do amanhã. Só quem teve a capacidade de escolher o caminho certo em questão de instantes teria dominado o outro. Mas a história de Roma contra Cartago é vasta e cheia de reviravoltas. No nosso próximo vídeo vamos dar um salto no tempo, aproximadamente 50 anos antes do Ticino. Mergulharemos em uma das histórias mais inspiradoras da Primeira Guerra Púnica, a saga de Marco Attilio Régulo. Vamos conhecer esse cônsul romano que liderou uma ousada invasão à África, enfrentou vitórias e derrotas dramáticas e cujo nome se tornou sinônimo de honra e sacrifício na tradição romana. Garanto que é uma história que vale a pena conhecer. Foi um prazer enorme compartilhar a Batalha do Ticino com vocês. E agora quero saber o que acharam desse primeiro confronto entre Aníbal e Roma. Qual ou quais detalhes mais chamaram sua atenção? Deixem seus comentários aqui embaixo, pois adoraria saber a opinião de cada um. Se quiser, compartilhe o canal com seus amigos. Fique em paz. Vejo você no próximo vídeo da história de Marco Attilio Régulo e ad maiora sempre.